quase que não sai, viu? Bom, meu nome é Wellington Farias, eu estou aqui na minha cidade de Serraria e antes eu quero justificar o seguinte. Sobretudo você que entende de música, mas você também que não entende e tem um ouvido bom, percebeu que há tempo que eu não pego nesse instrumento. Eu contraí um problema na bexiga, um tumor na bexiga e há 2 anos que eu não pego instrumento. Peguei agora para gravar, para dar início a um vídeo. As pessoas me pedem muito, a propósito de outros vídeos que eu já fiz, para gravar vídeo com parentes que moram aqui e não veem há muito tempo. E outros me pediram para fazer um vídeo sobre a minha história na música, que é esse que eu estou começando agora. De certa forma, na minha família tem uma tradição musical. As pessoas têm uma inclinação para a música. De nós todos, o que se projetou mais foi Roberto Luna, cantor da velha guarda, que fez muito sucesso nos anos 50, 60. E eu tinha também um irmão, falecido já, o Watson, que era dono do Fisk em João Pessoa, da escola Fisk, que ele era músico e músico muito bom. Começou aos 14 anos no Salesiano, tocando na banda marcial do Salesiano em Recife, onde ele estudava. E depois veio para o Exército em João Pessoa, para o 15 RI, tocou na banda do 15, também foi para a orquestra da Rádio Tabajara, não a de Severino Araújo, que Severino Araújo já tinha ido há muito tempo, há bastante tempo. E ele, quando vinha de férias para a Serraria, ele vinha, naturalmente, trazia o trompete dele e tocava aqui num quarto, aqui no fundo da casa. Eu era garoto, eu ouvia aquele trompete e ficava encantado com aquilo. Aí eu fui estudar no grupo escolar Francisco Duarte, com 7 anos de idade, e lá tinha uma banda, uma fanfarra. E eu comecei a tocar tarol nessa banda. Depois, Roberto Cavalcante, que não é o meu ex-patrão do Sistema Correio, mas meu conterrâneo, foi prefeito aqui, foi presidente do Esporte Clube Cabo Branco, comprou umas cornetas. E nós começamos a tocar corneta. Eu mudei do tarol para a corneta. No tarol tinha eu e Cicinho. Na corneta ninguém me segurava. A corneta já se aproximou um pouco do meu sonho do trompete, né? Que eu já fui para o bocal. Bom, e tinha um colega aqui nosso, também falecido já, da minha geração, chamado Genaldo. Tocou nos Bárbaros, tocou nos Selenitas, compôs, gravou 2 CDs. E Genaldo começou a me estimular no violão. Genaldo começou a me estimular no violão. Como? A partir da mão direita, a batida. Ele tinha um violão Giannino, um violão preto, um violãozinho fraco, mas a gente só tinha aquilo aqui, né? E ele fazia palhetas, tocava violão com palheta, veja só. E cordas de aço, corda de nylon nem ouvi falar. E ele fazia as palhetas para tocar daquele desodorante Mistral, que era de plástico, ele cortava no formato de um quadrado, de um coração assim, e fazia palheta. E ele começou a me ensinar o movimento da mão direita do acompanhamento da música O Milionário, que os Incríveis gravaram em 1968. Que ano cruel, meu Deus. Então ele me ensinou aquela batida do milionário. Só a mão direita. E ele fazia os acordes Lá maior, Si menor, Mi com sétima lá na mão esquerda. Bom, e aquilo foi me estimulando. E depois Genaldo foi embora, foi para os Bárbaros. Eu me lembro que eu fiquei muito alegre. Genaldo foi para os Bárbaros em Bananeiras e tal. E tinha aqui o meu colega Antônio Freire, que a gente chamava Antônio Baixa Verde. Ele tinha um violão Giannini, já surradão, mas tal, mais bacana. Aí, naquela época, a nossa geração trocava muito objeto, tinha essa mania de trocar objeto. Então, Freire, vamos trocar o violão, quer trocar? Ou foi ele que me chamou para trocar? Eu disse, era o rádio no violão, tá certo, toma o rádio e me dá o violão. Bom, nesse dia, neste exato dia, aqui no corredor da minha casa, do lado esquerdo, o segundo quarto, eu me tranquei nesse quarto. Isso foi início de tarde. Eu só vim parar quando já estava mais ou menos encaminhado a música Jesus Cristo de Roberto Carlos. Naturalmente, sem fazer a pestana, que não dava para fazer. Agora, claro que não era tocar a música toda. Era muito mal tocada, mas os acordes eu já fazia com dificuldade. Bom, aí depois
eu eu sempre ia para João Pessoa e estava de férias, me lembro, na casa de uns amigos, na casa de Anderson Carvalho, que era casado, já faleceram os dois, que era casado com Toinha, que era prima de Roberto Luna, tia de Roberto Luna por parte de pai. E eu me lembro que eu estava em Tambaúzinho, na casa dele. Naquele tempo não tinha um espaço cultural. Ali no espaço cultural era o campo do Botafogo. E a casa que eu passava as férias de Toinha de Andessa é um pouquinho mais para cá, onde, não sei se ainda existe lá, um restaurante chinês. Mesmo na esquina, justamente naquela casa. E tinha por lá um camarada que tocava um saxofone, eu adorava, chamado Antônio Ayrton. Nunca mais vi esse cara. Ele estudava saxofone na universidade. Ele pegava aquele sax assim, eu achava... Ele assim um pouco mais alto que eu, meio agalegado. E eu tocando violão, ele percebeu que eu poderia aprender muito mais, é claro. Ele disse, rapaz, por que você não estuda violão clássico? Sabia lá o que era violão clássico, meu amigo? A primeira referência que eu tenho de violão, primeiríssima, é de um conterrâneo nosso aqui chamado Otalício Amaro da Silva. Morreu recentemente. Era um rapaz muito pobre, mas que prosperou na vida, muito trabalhador. Terminou a vida como fazendeiro, dono de loja. Otalício foi o primeiro grande violonista que eu vi. O cara que tocava, não tocava de palheta não, tocava dedilhado como deve ser tocado, parecia no estilo do violão clássico. E ele era louco por Dilermando Reis, tocava as músicas de Dilermando Reis, ele influenciou muito a gente. Então a primeira vez que eu vi o violão bem tocado foi Otalício. E eu já tinha assistido algumas vezes violão clássico, mas não sabia que aquilo era violão clássico. No programa de Flávio Cavalcante, sempre se apresentava um camarada chamado Darcy Vilaverde, que foi um dos primeiros grandes nomes do violão no Brasil, Darcy Vilaverde.